Ressonância. Olá, bem-vindos ao Ressonância, podcast da 55SP. Eu sou a Júlia Morelli e hoje eu vou conversar com a Camila Rocha Campos. Camila é artista, curadora, professora, escritora e autorrevolucionária. Ela é co-diretora do Instituto 1 do 1 Platform, que promove experiências com arte afrodiaspórica, e curadora da plataforma internacional de pesquisa ECO. Coordenadora do programa de formação e membro do Conselho de Educação da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio, a Camila também atuou por 2 anos como coordenadora da residência do MAN. Esse ano, ela é curadora da 11ª Mostra de Arte 3M, intitulada Cor, Calor e Valor, e desenvolve a sua pesquisa artística de PhD na Goldsmiths University of London. Oi, Cami, bem-vinda. E, Júlia, obrigada. Por estar aqui. Muito obrigada você por topar o nosso convite. Quero conversar com você longamente sobre muitos assuntos, mas queria começar porque você também teve um podcast maravilhoso junto do MAN, e eu queria que a gente falasse um pouquinho deles todos, né? Foram vários episódios. Vamos. É uma boa entrada, assim, um bom começo. Por isso até tá nessa posição agora, né, de não estar pensando na estrutura de um podcast, não estar tão ligada no roteiro, né, mas poder participar de um outro formato é algo que eu observei muito, né, para poder realizar esse podcast do MAN, e que adoro conversar sobre também, né, o tempo, né, como é que a estrutura funciona, muita gente fazendo, e aí o desafio de pensar um podcast para o museu, né, Sim. De pensar ele acontece até, na verdade, anteriormente, né? Que é pensar o que o museu pode, como um museu pode se relacionar também com as diferentes formas, né? Com os diferentes formatos de comunicação que são mais acessíveis, né? E que vão entrando, reformulando, de certa forma, um contexto de vida, né? E fórmula, né? Reformulação, estruturação e estética fazem parte também, né, dessa sonoridade, desse invisível que o podcast alcança, né, de uma outra forma. Vocês fizeram, eu achei muito interessante o formato, porque ele era um formato curto, potente, de podcast, e ele é quase uma arte sonora mesmo, né, porque ele é uma oportunidade de uma fala, de um som, de uma expressão, então ele tem um formato um tanto, eu diria, incomum, e potente. Como é que foi essa escolha? A coordenação da residência como um todo, né? Pensar como que os artistas, como que o museu vai olhar para o meio, né? Como que o museu vai olhar não só para o objeto de arte final, mas como que é o apoio, que não é só de museu, né? Mas qual é a constante que vai fazer com que um artista siga fazendo o seu trabalho, né? E siga estudando, aprendendo, se relacionando. Então, a residência, ela tinha não uma entrega, então, de um trabalho final nesse sentido, né? Mas de apoio justamente nesse meio, justamente nesse lugar. Então, 2 coisas que eu vejo, assim, que são muito importantes, né? Dentro de uma dinâmica de arte. De artistas contemporâneos, né, hoje. A primeira é... Calma aí que eu tenho que... Falando em estrutura, né? Sim. Aí eu... Não me perdi. Mas a primeira é a escrita. Isso, lembrei. A primeira é a gente pensar, né, a escrita. Qual é o acesso que se pode ter a se pensar, né? A pensar o próprio trabalho. Então, pensar o trabalho não só pelo trabalho, mas também entender como uma ferramenta, a palavra, né? Como uma ferramenta que é também, eu não queria usar a palavra democrática, mas que ela pode ser mais popular, né? Ela pode estar acessada de uma outra forma. Assim como o som. Né? Então, são esses 2 lugares que eu coloquei dentro dessa estrutura, né, da residência, do museu, porque eu vejo que existe uma força aí, existe um lugar, né, de integração. Uma né? Eu vejo mais de integração. Né? Para a gente, de certa forma, existe uma estrutura muito marcada em diferenciar e separar, né? O que se acontece. Isso a gente está falando
falando especificamente de arte, mas é mundo, né? Isso é estrutura modernista. Uma estrutura. Então, é a relação da separação e da especificidade. Então, quanto mais específico eu sou, mais profundo eu caminho, né? E menos superficialmente eu me alicerço, né? Então, a minha rede, ela fica mais frágil, enquanto a minha profundidade aumenta. Então, como lidar, né, com essas duas dinâmicas, ou ainda assim reinventar outras, né? Que não é só para o lado e para baixo, para cima, né? Para cima, para o lado. Então, o podcast do Mãe, ele veio nesse sentido, né? De pensar, então, não um som num lugar tão abstrato e tão distante disso que seria uma coisa popular, né, disso que seria mais facilmente difundido, né, enquanto acesso, né, não enquanto facilidade do trabalho de arte em si, mas enquanto acesso, né, como fazer isso tanto na escrita quanto, né, no som. Então, o trabalho com os artistas, a proposta era que não se tivesse essa interface, né? De não ser uma fala tão explicativa, tão descritiva, ou talvez uma entrevista, como a gente está falando, porque esse formato ele existe, é um formato incrível, sim, mas é uma proposta que funciona para você comunicar alguma coisa. Para essa conversa, uma troca diferente ali, eles estavam num... Exato. Então, como um artista também pode colocar o trabalho dele, né? Abrindo ou construindo essa outra imagem, né? O som, ele é imagem. Né? Ele é imagem, ele é sensação. Então, esses outros lugares que pode se acessar, que podemos acessar, por que não experimentar isso nesse sentido? Sim. E residência é um pouco também a capacidade de você experimentar ali com o apoio, de você, né, colocar coisas e poder duvidar. Os artistas que fizeram podcast estavam envolvidos só no podcast ou estavam envolvidos em outras coisas, outras questões da residência do MAN nesse momento? A proposta da residência era que os artistas desenvolvessem esses dois pontos, tanto o podcast, né, no segundo momento, pensar essa sonoridade, e um texto. A escrita e o som. Então, era isso. E aí, ao longo, né, desses 8 meses, foram 8 meses de projeto, existia também um outro momento, onde uma vez por mês, se eu não me engano, uma parte da equipe do museu conversava e contava um pouco do museu. Então, o museu também estava passando por uma outra reestruturação, né? Um outro entendimento do que é um museu. Uhum. Então, nesse sentido, as próprias equipes estavam também se integrando, né? Umas os trabalhos das outras entendendo, não essa especificidade da profundidade, mas sim como a camada assim de cima. A rede, eu estou fazendo um gesto agora, ninguém está entendendo. Ninguém está entendendo. Agora a gente também está no YouTube, então quem estiver no YouTube verá o gesto. O gesto ele está assim espalhando esse alicerce para os lados. Vou fazer uma audiodescrição. Exato, fazer uma audiodescrição. Então a pegada foi um pouco essa, né? Como conseguir pensar o trabalho. Então, a gente tinha artista que trabalhava assim, com música, artista que trabalhava com pintura, com cinema, né, com colagem, mídias realmente assim, bem diferentes. Diversas, né? Mas mídias todo mundo sim. Exato, todo mundo, isso eu agradeço muito, assim, a cada artista que teve junto aí dessa jornada e toda a equipe do museu, porque a gente efetivamente conseguiu se comunicar, né, também, e conseguimos desenvolver, então, nesse outro lugar, né, para além do que a gente entende, que é um museu e mesmo uma caminhada de desenvolvimento de trabalho de artista, juntos com o podcast e com os textos. Muito bom. A sonoridade está próxima do seu trabalho como artista também, não está? Sim. Então, é um lugar... Na performance. As performances, sobretudo, né? Os vídeos também, porque ainda pensando um pouco nesse projeto, né? Uhum. Que é muito estranho a gente falar em integralidade, né? Integração, porque, na verdade, como passou-se muitos anos separando as coisas e compartimentando tudo a gente tem essa necessidade de dizer agora da integralidade delas, né? Então, e dentro dos vídeos, dentro, né, das performances, a relação
o espaço, assim como o espaço é importante, o corpo. Né? O som, ele também vai... ele dá toda a sensação, ele chega até um pouco antes, né? Ele chega até antes, assim, no corpo. Nessa forma de tocar. Então, em alguns dos meus trabalhos, eu penso primeiro o que a partir do som dele, é que a imagem começa a ser formada. E muitas das vezes, o som também sendo pensado como uma própria imagem. Então, eu fiz em 2019, eu fiz uma performance chamada Livro Xaxará, na Biblioteca do Parque Lage, e eu pensei primeiro no som de um livro caindo no chão. Né? Então, a gente não tem um livro aqui, mas seria... a potência daquele... Né? E é um livro... Então, você imagina um livro de arte, né? Então, assim, esses livros de arte que são bem grandes, bem pesados, cheio daquele conhecimento blocado, estático, parado, com uma capa sólido. Dura. Então, eram esses livros... eu comecei pensando nisso, né? No som desses livros caindo. Porque olhar para a biblioteca, né? Entender o que é a biblioteca. O que são aqueles livros. Então, eu passava ali e via qual é o acesso, qual é o tempo que se leva para ter essa leitura. Né? Como é que aquilo tudo está ali. Quem vai poder abrir, quem vai poder ler. Então, existe, sim, dentro dessa imagem, dentro dessa construção, uma violência, desde já, instituída, né? Porque é comum todo mundo colocar e dizer que quem lê sabe muito, é uma pessoa inteligente. Inteligentíssima. Eu leio, eu sou inteligente. Cara, o que você está lendo? Né? Aí a gente começa a pensar nesse lugar que é, ao mesmo tempo, muito estático dentro de um julgamento social, né? Ao mesmo tempo, uma qualidade, versus o que aquilo efetivamente está operando. Né? Então, para mim era importante entender que livros estavam na biblioteca. Então, né? E a gente tem livros que eu nem preciso nomear, assim, tanto aqui, mas a gente tem livros que são opressões culturais, livros que são opressões espirituais, livros que são, né, que têm esse peso. Então, o peso do livro caindo foi assim que eu comecei a pensar esse trabalho. Esse livro que caía. Com esse som. Né? Com esse som no chão. E então, isso virou uma imagem que ficou efetivamente livros caindo. Então, as mãos saíam das estantes e os livros simplesmente caíam. Eles não eram jogados, eles caíam, né? Deixava escapar. Eles caíam no chão. Então, e ao mesmo tempo que esse som ia tomando conta dessa biblioteca e desse espaço, eu ia narrando alguns poucos episódios, assim, relacionados à minha relação com o livro e a minha relação com a leitura. Né? E como que essa... Junto do barulho. E como que essa construção... Isso. E como que é um lugar que pode ser, ao mesmo tempo, muito carinhoso com a gente, né? Porque a gente está aqui conversando, existe uma alegria, né? E um prazer genuíno em estar em contato, né? Também, em realizar essa troca, né? No entanto, quando você coloca isso de uma forma tão fechada e limitante, né, tanto de acesso como de verdade, quem tem a verdade sobre aquilo, você muda a relação, tanto com o objeto quanto a própria ideia de conhecimento. A ponto da gente, muitas pessoas hoje pensarem, né, imaginarem, portanto, que estudo ou que o conhecimento não é algo efetivamente importante. Né? Faz sentido as pessoas pensarem isso. Dentro dessa... Né? Dentro dessa opressão... Dinâmica dessa opressão, olhando... Que também acontece. Né? Então, vira-se uma versão. Então, a minha narrativa para essa performance, dentro dessa biblioteca, com os livros caindo no chão, ela tinha a ver com esse lugar da gente pensar o conhecimento que, ao mesmo tempo, pode né, trazer o prazer e, ao mesmo tempo, ele pode trazer uma violência muito grande. Né? Isso foi lá no Parque Lage? Sim. Conta um pouquinho. Há quanto tempo você atua lá no Parque Lage? Bastante tempo já, né? Nossa,
talvez... Não sei. Tudo bem. Não vamos nos prender a números. Não vamos nos prender a números. Não, 5 anos, talvez... Eu acho que no conselho, no conselho de educação, acho que 4 anos. Você é professora, educadora. E aí, puxando para a educação lá eu acho que tem um formato muito libertário, de liberdade, de expressão das mais diversas formas. Queria que você me falasse um pouquinho da tua atuação lá, como educadora e como parte do conselho. Eu comentei um pouco com você também, né? A gente está falando de livro, do som, né? Então. Como é que isso tudo vai se integrando. Antes disso, eu escrevi... por muito tempo, eu fui pesquisadora de uma autora chamada Bea Meira. Ela escreve livros didáticos, escreve de tudo, mas eu fui pesquisadora, livros didáticos de arte, né? Desses mesmo que vão para a escola, que o governo compra e eles vão para a escola. Então, pensar a estrutura, né? De como uma criança... Imagina... Como que a gente conta uma criança sobre tudo que se passa desde Egito mesmo, né? Com Bauhaus, grafite, né? Arte contemporânea. Então, era ao mesmo tempo, né? Fazer pensar essa estrutura do que é um livro, como abordar, como entregar, né? Quais são as expectativas, né? Como fazer isso de uma forma a ser absorvida, né? Que é lindo. E antes até o que entregar. O que entregar. Porque isso e aí a gente volta também um pouco na estrutura de poder. Exato. Foi daí que eu foi seu ponto, puxei, né? Você para esse teu lado. Porque foi esse ponto. E aí que é uma estrutura de poder que é isso, né? Que os professores têm. Essa é uma posição onde você vai dizer alguma coisa e aí também... Não é a posição por si, né? Mas como ela é vista hoje, e vejo muitas pessoas, e também é a pergunta que eu me faço, né? Desde quando fui convidada para dar aula. Sim. Que é isso, qual é essa responsabilidade? Também trocar um pouco a palavra de poder nesse sentido, para pensar responsabilidade. É um trabalho lindo de uma responsabilidade gigante. Qual é essa responsabilidade, né? Então, estou fazendo isso, né? De ser... Então, estar num conselho, né? Pensar qual é essa estrutura, um pouco, de uma escola, né? Sendo que ela não está dada, assim, e nem colocada, que ela efetivamente pode ser... Escultórica, livre, ali né? é maravilhoso, como, né, uma plataforma de aprender. Então, essa relação de como conversar, de como estar junto, então, de como, né, de o que eu trago, como que esse conteúdo chega, é só o conteúdo, né, que a gente já sabe que não é. Então, portanto, né, como que a estrutura pode ser colocada para que esse conteúdo também possa ser modificado, ou ainda assim... Questionado. Né? Então, para mim, né, estar ali, assim como em outros lugares, universidades, no Rio, eu passei por todas, Júlia. Eu fui professora Circulou de todas. em todas. Eu circulei. E adoro dar aula. Adoro. Porque tem a relação também do tempo, né? Tem o tempo. O tempo, a dedicação... Eu adoro esse podcast, para mim é sempre aula. Eu fico aqui aprendendo, é gostoso demais conversar. Nossa, aí tem muita história, porque teve uma... eu quero contar uma. Conta todas. Que eu achei muito linda, assim. Tem em uma das aulas, né, que eu estava dando no Parque Lage, a turma era enorme. E aí tem essa relação, né? Tinha muitos artistas estavam na universidade, fazendo a universidade formal, né? E também nesse curso de formação e deformação. E aí, eles viam muito com essa questão desses livros grandes, sabe? Que tinha que ler, que tinha que acessar, e que os professores diziam que tinham que ler para poder questionar, para poder entender, enfim. E aí, eu comecei a perceber que algumas das pessoas não se sentiam pertencentes a esse campo da palavra. Mas a estrutura é feita justamente para isso, né? Para que você não se entenda pertencente. Né? Porque
Diga. Para você poder não se adequar, né? Mas poder achar os seus caminhos, né? E o professor é essencial. E eu digo aí, não só o professor de arte, né? Você é mãe também, eu sou mãe. O professor é essencial na vida. Foi na minha, é dos meninos, pra gente achar caminhos, assim. Isso é muito... A estrutura... Sim. E aí muda o nome, aí vira mentora, aí vira não sei o quê. Mas é sempre... Exato. Mas é uma relação, né? Como se cria uma relação de aprendizado constante. Então, portanto, também é um lugar onde a gente pode entender que não é simplesmente na formalidade, não é na escola, Exato. né? Que você, né, vai poder caminhar nesse sentido. E aí, existia, então, nesses estudantes, uma fala de distanciamento, né? Efetivo. E aí eu pensei, gente, então, eu estava escutando eles me trazendo aquilo. E eu peguei um texto muito difícil para eles lerem. Eu peguei um texto muito difícil. De uma artista também, teórica, curadora, escritora incrível, chamada Denise Ferreira da Silva. E aí eu coloquei no cronograma que eu desenhei para eles do curso, que a gente ia, por 2 dias, a gente ia ler junto. Eles iam ler esse texto. E era um texto que estava circulando muito. Gente, eu tô aqui tentando catar aqui o título do texto. Tudo bem. E aí... E eles sabiam, então, portanto, de referência, porque as pessoas comentam, né? Vamos ler esse texto, era uma referência, mas eles não falavam que não. Eu já li 50 vezes, eu não entendi, eu já fiz não sei o quê. Então, existia isso, né, do tempo. Do tempo da leitura e da relação. E aí, quando a gente começou a ler o texto junto, dali a um tempo, 2 meses ou 3 meses depois, então houve bastante, assim, de certa forma, um preparo para chegar nesse texto. Não foi, né? Vamos ler esse texto, ponto. Tragam e vamos, né? Então, eu efetivamente pensei, não, então vamos, conhecendo outros, vamos falar sobre língua, vamos falar sobre linguagem, né? Vamos misturar as linguagens. Eu quero saber o que vocês estão lendo. Então, eles levaram o texto que eles estavam lendo, né? Também. Eu levei outros que a gente estava lendo. Então, nesse sentido, a troca, ela começa assim. Então, quando chegou no texto, que era um texto, entre aspas, difícil, né, sendo colocado na frente deles, o caminho já estava completamente contente, sabe? Já estava confortável. Tinha um conforto ali, já. E, na verdade, se eu não me engano, era pra gente ter ficado 2 encontros, 2 aulas, acho que a gente ficou 6. Lendo Tomou junto conta. Texto. E todo mundo dominou o texto. E uma das partes, um dos momentos mais incríveis, que todo mundo, assim, lembra... Né, todos nós, eu fiquei muito emocionada nesse momento. Foi uma estudante que era mãe, não era, ela é mãe, era mãe. Então, ela tinha toda uma questão para chegar ali, para deixar a criança, né? Ela tinha todo um lugar ali também na aula, né? E no grupo, que era muito importante porque ela trazia esse chão ao mesmo tempo para o grupo, né? E super novinha e tal. E aí, ela vira... No meio de uma... Quando a gente acaba, eu lembro que eu acabei de ler um parágrafo. E ela vira e fala assim, voz alta. Nossa, essa mulher é muito inteligente. Então, assim, foi uma coisa mais simples, assim, um momento mais... Constatação. De constatação e de compreensão do texto. Claro. Ela entendeu o texto. Entrou e bateu, né? Maravilhoso. Ela entendeu o texto para ela, né? Assim, não tô dizendo... ela absorveu e colocou... O que ela entendeu... Não, pode assim, ser completamente momento, diferente do lado mas ela se relacionou. Frente, mas ela se relacionou. Não é mais aquele texto de novo que é difícil. Professora. E sabe como isso... E aí, sabe como isso começa, assim? Eu vou contar uma história também que eu contei nessa performance. Porque é uma história importante, assim. Quando eu tinha, acho que 9 anos, o meu avô, ele me deu o livro Sagarana, do Guimarães Rosa, para ler. Eu sou mineira. Sim. Então, ele me deu. Meu avô também é mineiro, meu avô filósofo, um homem preto, formado na PUC Filosofia. Olha. Então, também tem isso, assim, para mim, né, era um lugar dado, assim, né? Também essa relação. Mas não era num lugar dado, mas sempre me colocado como não pertencente quando eu mostrava a minha relação com esse lugar, sabe? Então,
Meu avô me deu esse livro, eu li. Adorei, adorei, adorei. Então, ele me contava a história toda. Então, quando eu pegava o livro, era quase que eu já sabia, eu queria ler, né? E depois tinha o Grande Sertão, né? Que todo mundo fala. Então, eu acabei de ler esse, aí ele falou, agora você leu o Grande Sertão. Aí eu comecei a falar assim, nossa, mas agora eu não entendi nada. Eu parei, eu falei, não entendi nada. E eu voltei no meu avô e ele falou assim, olha, como é que você não entendeu nada? Esse livro é pra você ler em voz alta. Essa é a sua língua. Lê em voz alta. Lê em voz alta. Então, com esse ler em voz alta, sabe? Era esse exercício. E eu voltei, eu li em voz alta. Eu realmente... E o som daquilo tudo fazia sentido para mim. Porque era ele falando, ele conversando comigo, era o meu pai conversando, era o meu outro avô, era a minha avó. Né? É o som mesmo, assim, de como que isso vai te tomando. Te tomando. A importância de se ouvir, às vezes, mesmo que seja na leitura do outro, né? Então, que é o que você fez no Parque Lage. Exato. Tirou essa constatação simples e genial. Nossa, que mulher inteligente. Então, o grupo leu junto, em voz alta, né? Esse texto, e a gente volta de novo. Como é que soa essa palavra, né? Qual é a entonação que eu dou? Qual é a entonação que eu dou? O tom faz muito... Eu falo isso, enfim, levando para um exemplo completamente corriqueiro, para o WhatsApp, que às vezes você escreve umas coisas e fala, gente... Aí a pessoa acha que você foi grossa, né? O tom é importante em tudo na vida. O tom faz muita diferença. Então, quando você lê um texto, né? Tanto a pontuação quanto a entonação podem virar o sentido. Podem te dar a chave ou podem te fechar. Ou podem te fechar, falar, não quero isso não, é verdade. Então... Nossa, então acho que fechamos, né? Alguns pontos aí. Alguns pontos aí, falando sobre som. Então, vou emendar num ponto que é o Instituto. Agora, você também formou um Instituto. A gente mencionou Um do Um Art Platform. A Um do Um. A Um do Um, nós somos 5 sócios. Sou eu, a Ana Beatriz Almeida, o Moisés Patrício, a Kenny Leison e o João Simões. Então, temos essa plataforma, que é uma fala muito bonita, assim, que Moisés e Ana me trouxeram quando eles me convidaram para entrar, logo no lançamento, né? Na data pertinho do lançamento, que é pensar as rotas dos navios, né, que trouxeram as pessoas escravizadas como rotas de conhecimento. Né? Então, como a gente transforma uma rota numa outra rota. Né? E então a gente faz consultoria, a gente oferece apoio para artista, a gente pensa contrato, a gente pensa reparação. Então, voltamos no conhecimento e agora estamos falando, né? A gente falou dos livros que oprimiram, quantos livros não oprimiram a história, não contaram, né? Então, é uma ferramenta poderosa essa de vocês aí, e necessária. Sim. Então, Nossa, se você só falou isso, já me abriram 50 coisas aqui na cabeça. Do que eu ia continuar. Ai, meu Deus. Que bom. Jesus. Peraí, vamos continuar na Um do Um? Na Um do Um, na Um do Um. Por favor, né? Então, a gente oferece curso também, né? Pensando mesmo em aberturas de formas, né, de formatos que são outros, de lógicas que operam, né, de forma diferente. Né? Por muito tempo a gente entende a palavra lógica como uma via única, né? Ou como se eu sou lógica, mas ninguém diz lógicas. Plural. Né? O plural, né? Você abrir para a complexidade da existência de lógicas diferentes. Parece que é um pouco... Tem que ser... às vezes é um conforto, né? A gente é acostumado, conformado. Não tem um caminho único, não... Sim. Né? Não leva a gente a pensar de verdade. Quantas lógicas não temos. Exato. E os cursos são para todos, assim como é o pensamento. Você pode fazer como pessoa física... sei lá, sim, todo mundo pode fazer? Como sim, a gente pensa muito isso. Então, tem sim galeria que chega e fala, a gente quer... galeria. A gente quer
uma consultoria ou a gente quer uma aula com relação a isso. A gente está lidando com essa questão agora. Será que vocês não têm... né, não contam, assim, né, pra gente como... não é como fazer, né, mas como abordar. Porque o que acontece é isso, né? Todos esses livros que a gente está trazendo, eles contam muito bem uma história de um tipo de pessoa, né? Com uma centralidade. Uhum. Então, com um determinado tipo de emoção, e a gente vai com determinado tipo de cor da pele, né? É disso que a gente está falando. Sim. Então, quando você começa a trazer outras pessoas, né? A existência de outras pessoas, de outras formas de você sentir, né? E ainda assim, pessoas que... deixa eu tentar voltar aqui. Esquece esse ainda assim que eu falei. Volta. Então, fechando. Como a gente está tão acostumado a estudar um único tipo de modus operandi, né? Quando a gente abre para outras operações, as pessoas não sabem lidar ou não sabem reconhecer, né? Nesse sentido, essas outras possibilidades. Então, irresponsabilidades acontecem, né? Outras violências também acontecem, ou são perpetuadas também através de pequenos gestos. Pequenos gestos que vêm estruturalmente acontecendo. Que estão dentro do museu, que estão na relação com o colega de trabalho, que estão... Né, que é bem sutil nesse sentido. Então, a 1 do 1, ela vai lidar também com o olhar, né? Porque quando eu olho para uma obra de arte também é isso. Claro. Sim. Eu tenho um vocabulário. Todo esse vocabulário está sendo criado, né? E foi fundado e chuchado, assim, dentro da goela das pessoas, para que a gente entenda e para que a gente consiga ver beleza, por exemplo, em determinadas coisas e não ver em outras. Né? Então, não é simplesmente como ver beleza, mas é também como entender que essa outra beleza é válida, ou ela é tão válida quanto as outras 5 que existem, né? Não é só ou uma ou outra. Ainda elas vão existir tantas outras múltiplas, onde, né, eu vou conseguir perceber efetivamente, não só ver, né? Mas então isso tem que operar, tem que ser existente, né? Sim. Falei da beleza? Falou da beleza. Por que isso? Lembrei. Porque é 1 do 1, então. A gente, enquanto instituto, a gente coloca... a gente constrói, né, junto com outras tantas pessoas, o que é, então, ter esse vocabulário, o que é exercitar esse vocabulário, né, em relação ao mundo e às artes que já estão aí, né? Sim. E vocês falam disso, olha, com perguntas mais técnicas. Historicamente, vocês trazem de diversas formas? Sim. Espiralmente. 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 Espiralmente é ótimo, gosto. E daí a gente traz assim, então, tanto olhando para as imagens que já existem, né, também, e trazendo outras que não circulam tanto, ou que circulam por determinados lugares, né, e não outros. Então, a gente vai... na prática é isso, olhar para o que está em volta, né, também exercitar, fazer um exercício, a gente coloca também enquanto exercício nos cursos, não é? No fim do curso. Sim. Então agora então, se você quer falar sobre colonialidade, você pode falar sobre tudo. Mas assim, qual é o respeito, qual é o seu limite, o que isso te tange então e o que não te tange. Maravilhoso. Né? Vocês têm um site? Tem site, tem tudo. Temos site. Tá. Temos site. A gente coloca aqui embaixo do podcast depois. Por favor, clica, tem português, inglês. Tem que clicar, tem que pesquisar, tem que saber, Instagram. Tem que fazer o curso se puder, ótimo. A gente vai fazer... Ai, que bom, esse podcast vai sair, a gente vai ter um curso que vai começar em agosto. É agosto e setembro. Agosto, quanto tempo eles duram mais ou menos? São online? 2 meses. Esse agora é 2 meses online. 2 encontros por semana. Olha, ótimo. Já vamos fazer propaganda do curso. Já quero fazer o curso também, porque a gente tem que aprender... Né? Eva. Tem uma aluna potencial. Obrigada, gente. Venha. Vou. E eu quero falar de um projeto que, não sei se já... Não, a gente deve... O podcast vai pro ar um pouco antes dele,
que é a Mostra 3M, da qual você é curadora esse ano. Queria que você contasse um pouquinho da mostra. E eu tô curiosa há meses, preciso dizer aqui já, que a Camila me contou que um dos artistas, que é parte da Mostra 3M, é o Rincon Sapiência. Que eu sou fã, enquanto músico, enquanto pensador que é, e é um músico, a priori, eu não sabia dele, da carreira de artista. E a gente, nesse podcast, fala tanto dessa intersecção música e artes visuais. Estou curiosa para saber um pouquinho aí do projeto e do Rincon. Então, vamos lá. Eu estou muito feliz de estar trabalhando. Que ótimo. E, ao mesmo tempo, nem estou gostando tanto que está chegando a abertura, porque vai acabar. Isso significa que vai acabar. Então, eu fui convidada para participar dessa mostra, que é uma mostra importante dentro do calendário mesmo, né, de São Paulo. E o ano passado, ela aconteceu é a 11ª edição. Então, a edição, né, do ano passado, ela já aconteceu no Parque do Ibirapuera. No Parque do Ibirapuera. Então, é uma mostra de arte pública mesmo, né? Tem essa relação com o público. Bom, agora vou eu usar a palavra, mas democrática, né? Porque ela é tá lá ótimo, no parque para todos, para viver. Então, eu vim com um pouco esse desafio, né? Com essa tarefa de seguir, né? Essa mostra, de seguir, né? E fazer uma proposição, né? E fazer uma proposição bacana, né? Fazer uma proposição boa. Tudo bem. Usar as palavras simples também, fazer uma proposição boa. Boa, bacana, adorei. Então, algo que para mim está bem pulsante, a gente está tratando, assim, né, de tudo isso aqui. A gente está tratando do som, a gente está tratando da materialidade, do conhecimento. São coisas visíveis e invisíveis o tempo todo, né? E a gente vive nesse mundo, né? Onde está tudo aqui acontecendo, mesma hora. Espiralmente. Não linearmente. Então, eu queria começar pelo título, sabe? Que é forte. Eu estava aqui quase querendo colar ele aqui, ó, do telefone, que eu não lembro. Me conta. Cor, calor e valor. Cor, calor, valor. Então, como que por chegar assim tão... E para mim, posso voltar vou trazer as imagens de novo, né? Assim, escrevendo livro didático de arte para criança, resumindo coisas, a simplicidade, fala em voz alta para entender, para incorporar, para você ir chegando. Tudo isso, assim, ensina, aprende. Para mim, são verbos, né? São palavras e são sensações que tinham que estar ali. Tá. Né? Porque tudo isso, a forma de vivermos isso, ela está muito atrelada à forma como aprendemos isso. Para mim, o título tinha que trazer esses vários pontos, ou essas várias rotas, né? Então, para a gente também não ficar muito... Então, não pode ser tudo, né? Então, como não ser tudo, mas ser amplo, né? Sim. Ou como não ter essa pretensão... de querer dar conta de tudo, mas ser ambicioso o suficiente para entender a grandiosidade das coisas. Então, essas 3 palavras me pegaram, assim, pra gente, né, como via mesmo, né? Pensar a cor, pensar o calor, né? Então, pensar a cor como visualidade, né? Mas também como referência, né? Porque também pode ser uma referência sonora, pode ser uma referência abstrata. Abstrata, não precisa ser. É uma referência abstrata quando a gente fala que isso é vermelho. Sim. Absolutamente. Então, e é uma marcação muito forte, se a gente pensa na relação histórica mesmo, é uma marcação muito forte. Qual é a cor da sua pele? A gente vive pela marcação da cor, né? O calor, porque é isso que a gente nem vê, mas que chegou antes de eu pensar. Ele vem... Né? E eu sei da presença. Né? E essa presença, ela é ao mesmo tempo fictícia, mas ao mesmo tempo ela é material. E o valor, para fechar, assim, essa qualidade. Essa qualidade, esse amplo. Da memória, para a gente fechar a qualidade do peso e do significado das coisas.
para esse corpo que recebeu essa sensação do calor, para esse corpo que participa de uma marcação social, sabe? Então, então chegou cor, calor, valor. Cor, calor, valor. Para a gente abrir o suficiente para entender também que a partir, né, dessas palavras ou dessas questões a gente faz arte, a gente também conversa, a gente constrói imagem. Então, a construção de imagem, né? Eu estou trazendo aqui as palavras esmiuçadamente, mas é também a força de como eu leio uma imagem. Sim. Né? Eu vou acessar uma imagem rápida, seja do outdoor, seja de uma fotografia, e ali eu já consigo entender tudo. Eu não verbalizei, eu não escrevi sobre, eu não dissertei sobre, mas eu sei pela imagem o que é. O poder que, né, tem essa... E esse poder da imagem, ele é um poder histórico também. Essa edição, portanto, né, se colocou nesse risco de conversar um pouco sobre a história a partir de um confrontamento de algumas imagens. Essa é a proposta. Tá. Né? Então, pensar as imagens de monumento, pensar a própria imagem árvore como árvore, monumento árvore, do monumento, né, da praça mesmo, monumento de concreto, dos monumentos simbólicos também, né, que existem. Os prédios são, né, também um marco, né, visual e monumental nessa escala. Portanto, esse foi o desafio para os artistas. Olha. Né, lidar um pouco com entender que a história, né, ela é estabelecida dentro de uma estrutura de poder. A arte faz parte disso. A arte também comunica isso. A arte também pode construir essa imagem. Né? Então, a arte ela é pedagógica. Sim. Sem que ela se anuncie. Sem que ela se anuncie. E quando você não é quando você não diz, mas coisas também que não são ditas são tão fortes quanto aquelas anunciadas, né? E no Brasil a gente sabe que o silêncio opera de uma maneira muito efetiva. Então, como que essas imagens vão trazer essa relação, podem trazer tanto essa relação histórica a partir da sensação, da visualidade e da memória, né? Dentro de um parque, trazendo tudo isso aqui que eu estou tentando ao máximo articular, mas num único lance, assim, de visão. Olhar, olha. E é uma turma de quantos artistas? Então, são 5 artistas. São 5. São 3 convidados e 3 numa chamada aberta. Tá. O convite foi feito para a dupla, Denise Ferreira da Silva e Arjuna Nilma, para Maria Tereza Alves e para o Rincon Sapiência. E junto com o edital chegou o Dudix e o Augusto. Eu tô com os trabalhos, assim, já tô visualizando, né? Tá falando e vendo. E tô lembrando dos e-mails que eu tenho que mandar. E o que falta, porque já estamos aí na reta final desse projeto que abre 25 de junho. Abre 25 de junho. Então, trazer o Rincon, né? Chegando na sua pergunta, assim. Na minha curiosidade. Na sua curiosidade. Então, essa linha de curadoria é uma linha de conversa, né? Então, é sobre essa linha de conversa, essa linha de... Desculpa. É sobre essa linha que a gente quer conversar, né? E que, num ano marcado por revisões históricas dentro dos museus, num ano marcado, né, por disputas mesmo, né, de narrativas, né, que não é de hoje, claro, mas é um ano específico onde essas coisas vão chegar com uma certa força, já estão com uma certa força. Essa seria uma conversa onde a gente pode pensar tanto... que a gente pode pensar essa linha de pedagogia, né, da construção da imagem, a gente pode pensar a relação da história, a gente pode pensar em racismo ambiental dentro dessa... né, porque essa linha, essa também é a linha, né? Como que esse lugar
da expropriação de território, né, da expropriação da terra, como que isso efetivamente transforma visualmente aquilo, a forma como a gente pensa hoje. Não só o mundo, enfim, né, como a gente vê, mas, sobretudo, como a gente entende a nossa relação com o mundo. Então, a gente pensou, né, nos artistas que iam dar conta dessa conversa, mas também na forma deles. Então, a Maria Tereza Alves, né, ela vai chegar, eu não sei se eu posso contar um pouco dos trabalhos, pouco dos spoilers, mas ela vai trazer a relação da linguagem, da nomenclatura, das palavras, né, dos nomes das plantas. Então, ela está trazendo o nome em Guarani das plantas. Porque se a gente pensa nessa lógica que opera, né, a escola, ou a ideia geral de conhecimento, sim, a gente pensa que as coisas foram nomeadas, né? Elas começaram a nomear, elas são classificadas. Então, a Maria Tereza está trazendo como... E o que é interessante, que é louco, vou usar a palavra também básica, louco. É muito louco, você pensar, que tem várias plantas que têm nome dos homens, né? De homens que descobriram a planta. Sendo que as plantas sempre tiveram aí. Exatamente. Já vem eles descobrindo a planta, assim como os portugueses descobriram o Brasil. Não, eles encontraram a planta tal qual os portugueses encontraram o Brasil. Então, ela vai trazer essa relação, né, do nome, desse nome. Porque enquanto o homem é a centralidade da nomeação das coisas, nesse sentido, né, a partir da modernidade, como ele é essa centralidade, o quão outras lógicas de pensamento colocam na centralidade de nomear as coisas outros fatores. Sim. Então, desde a propriedade da própria planta, até aquilo para que ela serve, né, ou mesmo a finalidade dela. Então, como você se relaciona com isso? A Maria Tereza está trazendo este lugar. Incrível. Então, vai ser lindo. Lindo. Agora, será que eu tenho que falar de um por um? Se você puder, fala um pouquinho de cada. Assim, mini spoiler. A gente tá aqui só conversando. Todo mundo vai ficar com isso na imaginação. É a palavra, é o som. Tá chegando, vai chegar para preparar. Exato, tá chegando antes. A Denise Ferreira da Silva e o Arjuna, eles estão trazendo um navio, um barco virado, sabe? Uma embarcação virada já naufragada. É um naufrágio. É um naufrágio colonial mesmo, né? No entanto, o mastro e a vela estão lá. E é um contramonumento, né? Eles trouxeram ou um antimonumento. Um antimonumento. E essa vela, ela é feita a várias mãos de artistas pretos e artistas indígenas que vão colocar ali também, vão formar esse contramonumento dentro do parque, né? Eles trabalham muito com os elementos, né? Também pensando essa elementaridade mesmo das coisas, até essa complexidade, né? de raciocínio mesmo, né? Tá. E do lugar que a gente opera hoje. Porque se a gente pensar desde operações bancárias até mesmo coisas simples e burocráticas, né? Elas têm essa complexidade, mas ainda assim elas guardam todos os primeiros elementos, né? Então, os dois fazem essa passagem, assim, que é muito bonita. Dudix vai trazer uma praça com bandeiras que vão trazer discussões, né, e conversas sobre gênero, né? Então, ele vai fazer uma praça. Ele está fazendo uma praça com essas bandeiras. Vão ter alguns eventos de ativação, né? Então, também pensar a bandeira como um elemento que, a princípio, é muito demarcador. Sim, tem esse... Né? Mas como, ao mesmo tempo, colocar como uma possibilidade mais... Voltamos com a palavra democrático. Olha lá aí de novo. Ou mais aberta, isso. Mais aberta de posicionamento, né? Menos de demarcação, mas mais de posição. Sim. Então, vai ficar tá bem bonito também o projeto, né? E
Tá acontecendo, tá acontecendo. Augusto Leal vai trazer traves de gol. Traves de gol. Traves de gol. Que vão desde a maior trave de gol, no tamanho normal, até a pequenininha. E elas vão da madeira mais clara, elas vão do branco ao preto. E aí ela vem o degradê e o gol vai diminuindo, sabe? Então, a cor muda, o tamanho também. Então, isso vai ser possível também pensar. Então, é bandeira, olha só. Então, olha o que a gente tem até agora. A gente tem um barco, a gente tem um navio. A gente tem bandeira, a gente tem futebol. A gente tem pirâmide. E a gente tem placas, as placas, né? Os nomes são as placas de referência, as placas de sinalização da Maria Tereza. E a gente fecha com pirâmide. Então, dentro, assim, que é o trabalho de Rincon. Pirâmide. Então, Rincon vai trazer uma pirâmide com 3 faces. E essas 3 faces, elas são faces diferentes de uma mesma cabeça, do mesmo ori. Então, olha. E no topo desse ori, um jardim de espada de São Jorge. Então, a sua pergunta lá atrás, né? O porquê, assim, primeiro, o porquê da minha escolha, né? Em fazer o convite para essas pessoas. Né? Porque também acho que não é Rincon isolado, né? Claro, nesse sentido. você fez 3 convites. Mas são esses 3 convites e também a abertura para né? Onde chega Dudix e Augusto, para que... isso, são essas linhas, né? Que são múltiplas e que coexistem. Poesia é visual. Música é visual. Porque, né? Assim, toda a letra de Rincon traz uma condensação potente, né? De uma imagem que não necessariamente é uma imagem fixa, mas que é uma imagem... Muitas das vezes é uma imagem que vai, inclusive, me remontar a uma história. Ou a história. E me reconstrói, a partir de uma imagem, ele me reconstrói a história. Quando ele traz as letras das canções. Então, tem essa construção, assim, potente da poesia, da forma, da condensação de uma ideia aonde ela é múltipla. Sim. Né? E aí, nesse sentido, no podcast do MAN, tiveram 2 trabalhos, assim, também com pessoas relacionadas à música. A Daisy Tigrona e a Brisa Flow. E a Brisa, é verdade. Então, elas já estavam lá no MAN também, né? Porque era importante também o museu. É importante o museu dizer, embora muitas pessoas possam achar que já, mas, na verdade, a maioria não entende o museu como como um lugar distante e que traz apenas um certo tipo de imagem. O que é verdade, foi verdade por muito tempo. Não estou, de forma alguma, defendendo a ideia museu, né? Sim. No entanto, era importante para o museu, assim como eu vejo que é importante para o lugar das artes, né? Essa prática... abrir. Mas porque muito sempre foi importante. Aberto, na verdade. Na verdade, a arte e às vezes o museu não, mas acaba fechando, né? Quando você... Enfim, são várias relações, poder, institucionalizar, até me fugiu a palavra. O trabalho do podcast foi lindo. E vai ser lindo da 3M. Fechamos aqui, começamos, a gente foi espiralmente e voltou aqui no podcast. Tem uma coisa que eu quero falar. Por favor, ainda. Diga. Que é a ECO, que é uma plataforma de pesquisa. Exato, a sua plataforma de pesquisa. Que é uma plataforma de pesquisa. Também coloquei que nós começamos em 2020 com a pandemia, justamente. E tem primeiro, uma transnacionalidade, que é muito bonita, e também a virtualidade. É uma plataforma que é virtual. Eu ia te perguntar, ela é internacional? Ela é virtual. Né? Então, ela começa... É até difícil a gente pensar uma definição, né, também.
Mas tô tentando eu aqui adoro resumir. quando é difícil definir, já é um ótimo sinal. É amplo o suficiente para ser difícil definir. Mas a ECO, ela então articula aí, a gente começou a manutenção, né, da prática artística mesmo, não no total, na amplitude, mas na conversa, a manutenção de conversa constante, né, com artistas, com coletivas, para essa mídia, mas também pensando, bem, oferecendo apoio financeiro, a gente tem muita coisa que a gente não... Eu trouxe isso também na 1 do 1, posso trazer agora, que também é um lugar onde a gente não se reconhece, que a gente também distancia, né, que é a relação financeira do trabalho de arte. Então, tem esse lugar também que é importante ser colocado e conversado, né, para que tudo isso que a gente está colocando como inacessibilidade também não seja parado pela relação financeira. Né? Então, a ECO também, ela pensa também nessa outra distribuição. Tá. Né? E é uma plataforma gerida pelos artistas, sim. Curadores e pesquisadores? Como é que ela funciona? Somos também, sim. Vou dizer o nome de todo mundo. Diz, por favor. Dos meus parceiros. Tem que dizer o nome dos parceiros, o coletivo. Tem que fortalecer o coletivo. É com elas que eu tô sempre. É a 1 do 1. E na ECO somos Ana Lira, Amilcar Parker, Valentina Desideri, Diego Crux e Denise Ferreira da Silva. Somos 6. São 6. 5 e você. Era 5, na 1 do 1 somos 5, na ECO somos 6. E aí vocês pesquisam, articulam, e isso tudo virtualmente? Sim. E como ela é gerida financeiramente? Porque, no fundo, a gente sempre precisa de apoio. Vocês têm apoios? Sim, a gente busca parcerias, por isso que também é a transnacional, né? Que a gente pensa... A gente estava agora, esse mês a gente fez um programa com coletivas brasileiras, né? Para coletivas e com coletivas brasileiras, em parceria com a Arica, que é um espaço físico na Escócia. Legal. Então, a gente fez desde o ano passado, na verdade, né? Então, a gente conseguiu fazer online, e aí com tradução simultânea, com legenda, né? Fazendo todo esse trabalho, pensando como as coletivas se articulam no Brasil, algumas específicas, nessa relação também das coletivas, nesse espaço coletivo, né, na Escócia. A gente também tem apoio na universidade do programa que a Denise é a diretora no Canadá, no British Columbia. Posso ter falado errado, mas se eu não me engano é assim. E aí a gente vai fazendo outras parcerias. Assim como a 1 do 1. E a 1 do 1 é o mesmo princípio. Bom, é que na 1 do 1 vocês têm os cursos. Sim, mas aí é gerido de outra forma. É gerido de outra forma. É gerido, a proposta é bem diferente. A proposta é diferente, mas mas ambas, o que eu quero dizer, né, dentro dessa relação é isso. Primeiro, ambas lidam com a multiplicação, né? Sim. A multiplicação. A multiplicação e, de certa forma, difusão, sustentamento e apoio. Né? São lugares onde a gente tenta entender como é isso, né? E também para pensar e para gerar outras imagens também de gestão, outras imagens de relação de trabalho, né? Outras imagens de responsabilidade visual e ética dentro da arte. Eba, muito obrigada. Delícia de conversa. Adorei ouvir e aprender com você um tantinho. Obrigada muito por ter convidado. Obrigada. E todos visitem a Mostra 3M, que vai começar já, e acessem. Vou deixar ela aqui no link do Spotify, do YouTube, do Google Podcast, de todos eles, do Instituto 1 do 1 Art Platform. E da ECO. Vamos deixar as duas. Boa. Obrigada. Obrigada a você, querida. Ressonância.